Molecular, bom dia para todos, shalom. Mateus 13:54, a Bíblia diz que Jesus, chegando em sua pátria e pregando na sinagoga dele, se maravilhavam da sua sabedoria e das maravilhas que fazia. Nessa manhã aí, vou explicar porque muitas pessoas acham que Jesus, claro, ele sendo Deus, né? Nós cremos nessa doutrina que Jesus é Deus, ele é divino. Sendo Deus, sabe todas as coisas, mas como homem, ele teve que cumprir todos os papéis, vamos dizer assim, sociológicos da sua época, no judaísmo, de aprender, né? A lei diz que a criança deveria aprender com seus pais. Isso é cultura judaica. Então, quando o menino chegasse mais ou menos de 12 para 13 anos, ele tinha que passar por um tribunal para ser testado a sua sabedoria, se ele aprendeu a Torá toda com seus pais. Se ele passasse no teste, então era feito para ele perguntas e ele tinha que responder essas perguntas e colocar outras questões. Aí você vai encontrar isso lá em Lucas, quando Jesus com José e Maria vão ao templo, ali Jesus com 12 anos, quando ele se perde no meio da multidão, aí começa a procurar por Jesus. Quando eles retornam a Jerusalém, encontram Jesus no meio dos doutores e se maravilhavam com a sabedoria da criança, do menino. Por quê? Porque isso é um costume judaico. Então, se a criança passasse no crivo das perguntas e respostas, tanto que fazia como também na sua interpelação da lei, ele, a partir daquele momento, se ele passa no crivo, ele seria criado aos pés de um rabino para continuar os seus estudos na Torá e lá na frente se tornar também um mestre. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com Yeshua. Se ele não passa nesse crivo para ser rabino, então ele tinha que aprender a profissão do pai. E aí ele ia cuidar do pão de cada dia, não ia viver do ministério rabinato. Mas Jesus passou no critério. Então aqui em Mateus 13:54, nós estamos usando o texto, o povo se maravilhou do conhecimento, da sabedoria, dos milagres que Jesus fazia. O que eu quero dizer com isso? Que certa pessoa um dia chegou para mim e me questionou porque que eu estava me apegando demais em hebraico, aramaico, grego. A pessoa chegou até a me questionar a questão de eu ficar usando em pregações palavras hebraicas, aramaicas, e foi questionar. Só que eu falei para a pessoa: você entendeu tudo que eu te expliquei, tudo que eu expliquei na pregação? Eu entendi. Mas e o povo? Mas o povo também entendeu, ué. Se você estiver no culto, se você não prestar atenção no que o pregador está falando, se ele falar português, você não vai entender. Você não está ali prestando atenção. Então o problema não é de quem fala, é de quem ouve. É de quem ouve. Então, a pessoa me questionou. Gente, Jesus, ele estudou para se tornar rabino. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então quem não conhece a teologia bíblica, quando alguém aparece aí pregando, utilizando teologia, utilizando línguas originais, a pessoa fica, eu não entendo. Então quando Jesus, lá em Mateus 13:54, nós está falando aqui, o povo ficou perguntando, mas que sabedoria é essa? Gente, ele estudou, gente. Então quer dizer, quando você aprende uma coisa, vou usar aqui algo secular, você se torna um técnico em elétrica. Você vai guardar essa técnica. Bom dia, Márcio. Você vai guardar essa técnica elétrica para você trabalhar? Ou você vai utilizar o seu conhecimento para trabalhar, para ganhar seu pão de cada dia, se tornar um profissional qualificado? Ou você vai guardar porque você não tem que mostrar para ninguém? Você não tem que, né? As pessoas, a gente tem medo
Por quê? Porque muitas coisas que eu falo no contexto original, que eu falo no contexto teológico, choca, às vezes, aquilo que está pré-estabelecido na mente, a pessoa já está com a mente cauterizada. Então a pessoa, não precisa ficar falando, tem que falar português, não precisa ficar falando hebraico, aramaico, não precisa. Eu vi um pregador dos Gideões, vou falar o nome dele, Elcio de Assis, metendo pau nos pregadores, que cita Mishnah, que cita Talmud, cita Flávio Joséfo. Aí, velho, aqui tem que pregar a Bíblia. É porque o cara não conhece, gente. O cara tá com medo. Por quê? Porque o Yosef Akiva, que é um judeu, pregou muito nos Gideões, hoje não prega mais, mas pregou muito. Chegava com cultura e teologia nas suas ministrações poderosíssimas, trazendo revelações que ele aprendeu, estudou, né? É porque ele é judeu, aprendeu tudo isso que eu tô te falando. Aí o Elcio de Assis foi meter o pau. E tem gente fazendo a mesma coisa comigo, gente. Tô preocupado com isso não. Olha pra você ver. Eu estudei de 2000 e... se eu não me falha a memória, foi 4 anos. 2002 até 2014, eu fiz uma faculdade de teologia. Eu fiz bacharel em teologia. Fiz o bacharel, terminei meu bacharel em teologia. Após isso, fiz, isso não tô para me gabar aqui não, só para vocês entenderem onde que vai a coisa. Fiz uma pós-graduação em Ciências das Religiões. Depois fiz uma licenciatura em Filosofia. Fiz uma licenciatura em Ensino Religioso. Tudo isso, gente, para me qualificar e me capacitar para pregar o Evangelho, para ensinar, para dar estudo, para pesquisar. Eu me tornei um pesquisador das Escrituras. Aí agora a pessoa quer que eu coloque tudo isso na gaveta e guarde. Para quê, gente? Se eu me qualifiquei nessa área religiosa, para que eu vou guardar na gaveta? Eu tenho que pôr para fora mesmo. Então isso é ciúmes. Então a pessoa aí vem com esses argumentos aí, lamento, filho. Não tá gostando não? Então muda de canal, não me escuta mais, não vai no Facebook. Tem pessoas que falam, mas o seu público não sei o quê. Que público o quê, gente? Que mané público o quê? Claro que eu vou nas mídias sociais, claro que eu quero alcançar pessoas. Eu não tô indo nas mídias sociais para alcançar animais. É para alcançar pessoas mesmo aí. Então às vezes você tem um projeto, um plano, aí tem pessoas que estão querendo desfazer daquilo que você tem. Não deixa, gente. Não deixa ninguém parar você. Você é muito mais capaz do que essa pessoa que está criticando. Porque tem crítica que é construtiva, tem crítica que é destrutiva. Então você tem que analisar o tipo da crítica que a pessoa está fazendo. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu pregava igual parecia um raio. A mensagem que eu pregava com meia hora, se eu falasse devagar, eu pregava ela 2 horas. Aí um dia um pregador, amigo meu, presbítero Ronaldo Gonçalves, Deus abençoe a vida dele, ele ouviu o meu CD e falou, olha, Chuína, sua mensagem é até boa, mas eu tive que escutar ela mais de uma vez, porque você fala muito rápido. A crítica dele, gente, foi construtiva para mim. A partir daquele momento eu passei a me policiar para tentar falar. Tem hora que eu até perco as estribeiras, começo a falar rápido de novo, mas tento me segurar. Mas a crítica dele foi construtiva. O cara queria ver o meu crescimento, entendeu? Então o que ele falou para mim foi para me ajudar. Agora tem pessoas que vai falar com você para te destruir, para te derrubar, para te colocar a cabeça baixo. Não liga para essas pessoas não, ela tá com inveja. Ela não quer que você cresça, ela não cresce, não quer ver você crescer. Então você parte para cima, tudo que você tem de conhecimento. Vou falar uma frase aqui, ó. Os maiores conhecimentos da terra estão em um único lugar, onde ninguém pode arrancar. Aonde? No cemitério. Porque eles estão os maiores cientistas, teólogos, toda a área da ciência, os melhores estão enterrados no cemitério. E levaram com eles, às vezes, conhecimento que você não vai alcançar. Então o seu conhecimento, coloca para fora. Traz tudo, não importa se alguém vai criticar. Se a crítica for construtiva, você tem a humildade de reconhecer e corrigir. Mas se for destrutiva, liga para isso não. Liga para esse povo não. Parte para cima, busca mais, procura se capacitar. Porque eu fui pregar num lugar também, sabe por que eu fiz teologia? Porque eu fui pregar num lugar, aí a pessoa me comparou com um pastor que foi lá. Falou, mas fulano
fulano tem teologia, fulano não sei o quê. Eu falei, ah é? Então pera aí, vou pegar isso aí, eu vou subir o degrau. Aí subiu o degrau. Então acontece isso aí, beleza? Então não fica preocupado não. Então se alguém vai ficar maravilhado com o que você conhece, beleza. Se alguém vai criticar, problema. A vida continua. Você acha que eu vou deixar de usar o que Yeshua me concedeu? Claro que com a sua graça, com a sua misericórdia, mas buscando o tempo que eu dediquei, gente. Eu dediquei foi quase 10 anos da minha vida para me qualificar, para me capacitar como pregador, como teólogo, como pastor. E já estou aí, pela misericórdia de Deus, escrevendo livros, para depois eu carregar palavras contrárias, colocar na minha mente, no meu coração, abaixar minha cabeça e ficar por aí agora, sendo jogado às traças. Nada disso, meu querido. Eu vou partir para cima. Eu quero é mais de Deus. Eu quero é Deus, rapaz. O resto não interessa. Não fica olhando para essas pessoas, não. Te criticou para te jogar para baixo, levanta a cabeça, bate pra cima, o alvo é lá na frente e não olha pra isso não. Usa essas críticas aí pra você subir e não pra descer, beleza? Então erga a sua cabeça, parte pra cima, porque o melhor tá aí na frente. Vambora, Deus abençoe, shalom.